Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez sobre a memória da independência no Brasil, a partir do quadro Independência ou Morte, de 1888, elaborado pelo artista Pedro Américo. É de se esperar que todo mundo aqui já teve contato de alguma forma com algum conteúdo relacionado ao quadro de Pedro Américo, pois ele é uma obra que representa ou busca representar o momento dobrado da separação entre Brasil e Portugal. Aqui nessa aula, a gente vai discutir os reflexos dessa obra na memória brasileira, fazendo uma análise do contexto de cada aspecto que levou até a sua elaboração e a sua prevalência aqui com o tempo. Bom, há uma sucessão de acontecimentos que antecede a tela. A construção do monumento, porque ela foi construída para estar dentro de um monumento específico, logo mais a gente vai ver mais sobre, a necessidade de uma representação visual e, começando pela origem, temos que ter conhecimento de sua encomenda. Por quem ela foi encomendada e para que ela foi encomendada? Qual o seu propósito? Então, a tela foi encomendada pelo governo imperial, que na época estava investindo na construção do Museu Ipiranga, atualmente vinculado ao Museu Paulista, que é especializado em História e Cultura Material. O monumento integra a Universidade de São Paulo e foi projetado para ser um monumento em comemoração à proclamação da independência, ocorrida lá em 1822. Ele foi construído entre 1885 e 1890, e foi lá em 1894 que o recém-criado Museu do Estado, que é o Museu Paulista, foi transferido para o monumento. Assim, acabou fundindo o museu público mais antigo do estado de São Paulo com o Monumento à Independência, e desde então ficou conhecido como Museu Ipiranga. O monumento objetivava afirmar o 7 de setembro e estabelecer a presença da monarquia de alguma forma, fortalecendo ela politicamente, porque ela estava perdendo muito espaço e força por conta de ideais republicanos. A influência da família real e do imperador já não era mais a mesma. Assim, a tela foi encomendada mais de 50 anos depois da independência, especificamente para residir no monumento. Ela já tinha um lar e um propósito, que era representar a memória da independência do Brasil no imaginário das pessoas. Aliás, para além disso, a tela também tinha como objetivo deixar presente na memória coletiva quem foi o herói da independência, fortalecer esse aspecto todo elaborado pela monarquia. Até porque eles estavam precisando, né? É aí que entra em cena, então, em 1886, Pedro Américo, que já era um artista conhecido, aí ele vai e assume a responsabilidade de recriar esse acontecimento tão importante. E ele sabia que não bastava ser uma representação do 7 de setembro. Para além disso, ele tinha que simbolizar o início e a glória do Império Brasileiro. Deveria representar o Dom Pedro I como libertador, um herói. Deveria inspirar nacionalismo e coragem, lembrar as pessoas o que a monarquia fez por elas, causar orgulho de ser brasileiro pela figura do imperador. Então, Pedro Américo realizou uma grande pesquisa para elaborar a tela. Ele veio até o Brasil, buscou retrato das pessoas presentes e assim também procurou sobre as possíveis vestimentas dispostas ao imperador na época, o que ele podia ou não estar vestindo na hora. Mas de qualquer forma, ele estava ciente que não conseguiria reproduzir completamente o evento que havia acontecido há mais de meio século. Então, ele diz que a realidade inspira e não escraviza o pintor. O que se pode entender é que ele usaria a base da realidade como asas para voar, mas o que ele faria no voo ficou a critério dele. Visto isso, o pintor de história deveria sim usar como base os fatos da realidade, mas, ao mesmo tempo, enfeitar ou, em outras palavras, embelezar o acontecimento, até um ponto que surge o impacto de percepção para demonstrar o que isso significa no sentido moral. Ou seja, simplificando tudo isso, qual a representação moral da imagem? A gente pode entender que Pedro Américo sabia que foi contratado para representar essa situação com esse certo aumentativo. Ele tinha que extrair da tela algo que inspirasse admiração pela monarquia,
Por isso, Dom Pedro I e sua comitiva foram representados bem trajados e montados em bons cavalos. Eles tinham que estar preparados à altura da ocasião. Analisando mais profundamente a tela, Dom Pedro I está no centro, montado em seu cavalo, com seu sabre erguido, possivelmente berrando então a famosa frase "Independência ou morte". O posicionamento dele na tela é importante porque evidencia o imperador como protagonista do acontecimento. Afinal, ele foi o proclamador da independência. Ele está no centro, acima dos demais presentes, sua comitiva passa a impressão de estar em movimento, é como se fosse uma representação flagrada. O momento está ali acontecendo diante dos nossos olhos. Além da comitiva, estão ali presentes civis, figuras simples que representam o povo. A sua presença ali pode indicar a sua salvação pelas mãos da monarquia ou até mesmo a participação do povo na proclamação, mas não de forma direta, óbvio. Isso porque na própria obra há uma separação entre os protagonistas e essas pessoas que de fato apenas observam. Explicando mais detalhadamente esse argumento, a ambientação que faz esse papel. A vegetação naturalmente separa os sujeitos principais da obra, que estão no centro, do restante. Assim, a gente pode entender que o povo, as pessoas simples, não participaram diretamente da proclamação, mas estavam lá observando bem de perto, havendo essa proximidade. Quiseram passar essa impressão. O resultado final do quadro entrega o que foi proposto e pedido. A representação é grandiosa e dificilmente a gente consegue falar sobre o dia da Declaração da Independência sem citar ou ao menos imaginar um pouquinho da pintura. Afinal, ela é a idealização visual que a gente tem. Ela é a base, né? O nosso norte. E de fato, a tela se fez presente no imaginário brasileiro. Para isso, existe uma construção em volta da tela e de seu prestígio, né? Afinal, ela foi encomendada pelo governo, o que dá a impressão de oficialidade. Ela foi posta à exposição como obra de mais destaque do seu museu, no Museu Ipiranga, né? Causando a ilusão de ser, de fato, a obra mais importante. E toda essa construção ao seu redor acaba remoldando uma atmosfera que nos faz pensar que, de fato, aquela cena realmente aconteceu em 1822. Mas a gente sabe que a realidade não é exatamente essa. A cena apresentada não foi vista pelos olhos de outras pessoas, absolutamente ninguém. Não aconteceu da exata forma representada na pintura, por diversos fatores. O caminho de Santos até o Rio Ipiranga, lá em São Paulo, era longo. Saíram às 8 da manhã e chegaram às 4 horas da tarde. Era uma dura viagem com um percurso tão duro quanto. Muito, mas muito dificilmente esses homens subiriam a serra de forma tão heróica, montados em seus cavalos belos e trajados tão formalmente, uma vez que a subida era muito íngreme e os cavalos simplesmente não aguentavam. As mulas é que foram utilizadas. Mas não seria imponente e nem um pouco pertinente narrar ou representar o ocorrido afirmando que Dom Pedro proclamava a independência em traje simples, montado em cima de uma mula. Ou seja, todo o contexto prático da viagem, os pareceres que ali estavam, seja a comitiva, a cavalaria, eram completamente inviáveis com as condições que nos são apresentadas na obra. Por exemplo, Dom Pedro estava com problemas intestinais no dia da proclamação e dificilmente teria aquele vigor idealizado, levantando bravamente seu sabre com sua comitiva, reagindo junto e tudo. Mas é bonito pensar assim, né? E assim foi feita a construção dessa idealização. A pintura de Pedro Américo não o representa como artista em si, ela não foi feita para representar ele. Ela foi elaborada para funcionar como um símbolo representativo de um determinado grupo para uma determinada situação. E a gente pode ver que essa representação tem grande impacto na cultura e memória da história brasileira. Então a gente pode afirmar que as intenções do governo e de Pedro Américo ao elaborar a pintura foram concretizadas. A imagem expressa uma narrativa perpetuada em nosso imaginário de maneira tão inconsciente quanto proposital. Bom, chegamos a mais um fim de videoaula, fim de semestre. Espero que o vídeo tenha sido aproveitado pelas pessoas que estão aqui assistindo e que ele seja útil de alguma forma para alguém em algum lugar.
Um abraço e até mais.